Bom dia, jovem! Estou ao vivo para uma live sobre como estudar melhor. Eu sei que isso é uma dificuldade para muita gente que faz engenharia. Seja bem-vindo. Se tu tá vendo a gravação, seja bem-vindo também. Espero que tu goste e aprenda muito aqui comigo hoje. As pessoas que fazem engenharia às vezes costumam levar um choque muito grande. Se tu é calouro de engenharia, então tu te prepara aí pro tombo. Eu acho que isso é super normal e a gente tem bastante dificuldade de estudar melhor. Acredito que com o ensino remoto, com a pandemia, tá mais difícil ainda. Mas fica aqui que eu vou te ajudar. Hoje eu vou te dar várias dicas, porque eu já passei por isso. Eu era aquela pessoa que só tirava nota boa na escola e cheguei na faculdade de engenharia, percebi que não sabia estudar e tive que correr atrás do prejuízo, tá? Depois de apanhar muito. Então, seja bem-vindo. Boa tarde, Davi. Tá todo mundo ouvindo bem? Tá tudo certo? Qualquer coisa, me avisem. Vão deixando as dúvidas de vocês. Clique no aviãozinho e convida os colegas que precisam estudar melhor, que precisam render mais nos estudos. Convida os colegas aqui para assistir. E por qualquer coisa, vai mandando perguntas. Clique no coraçãozinho se vocês estão gostando, porque aí o Instagram entende que mais gente precisa desse conteúdo aqui. Tá? Depois da live eu vou mandar um resumo no canal do Telegram. Só vai ter acesso a esse resumo no canal do Telegram quem tiver lá, tá? E fique até o final da live para saber a senha para abrir esse PDF, certo? Valeu aí pelo coraçãozinho, vou clicando aí no coraçãozinho, tá? Então, como eu falei, eu era aquela pessoa que ia nas aulas, né, bonitinha lá, chegava, prestava atenção. E aí, eu só estudava em casa se tinha um trabalho para entregar, ou se eu ficava com alguma dúvida, mas em geral, eu não estudava nada e chegava lá nas provas da escola e ia super bem. E eu cheguei na engenharia e pensava, não, sou boa em exatas, né? Claro que eu vou continuar indo bem. E aí vem a engenharia e dá umas rasteiras. Se tu se identifica, me avisa aqui. Manda uma mãozinha aqui, eu quero saber se tu também passou por isso, tá? E aí eu percebi que eu não sabia estudar. Eu percebi que, tipo, só ir nas aulas e só prestar atenção nas aulas não era suficiente, sabe? Então, pra me formar em engenharia, né, e pra chegar onde eu tô hoje, eu tive que tomar juízo. Porque às vezes a gente vai pras aulas e tem aquela ilusão, assim, não, o professor explicou, eu acho que eu entendi. Acompanhei todos os passos do exercício, tá? Só que aí até tu chegar em casa, tu já esqueceu metade. E aí tu fica achando, não, mas tava fácil a aula, né? Vou só dar uma revisadinha aqui antes da prova. Gente, que fiasco, né? Que fiasco. Então, pra vocês não passarem por isso, ou se quem tá passando por isso, pra dar um jeito de vez e parar de se decepcionar consigo mesmo na engenharia, fica aqui nessa live, tá? E convido os colegas que estão precisando melhorar as notas, que estão precisando estudar de uma maneira mais eficiente também, tá? Tem uma expressão que eu gosto muito em inglês, e eu não sei se vocês já ouviram, mas eu acho um pouco difícil de traduzir, que não fica tão bonito em português, sabe? Que é assim, study smarter, not harder, tá? Que é tipo assim, estude de maneira mais inteligente e não se mate de estudar, tá? Tipo assim, não precisa estudar de maneira mais árdua, tem que estudar de maneira mais inteligente, certo? Porque assim, às vezes a gente acha assim, eu não entendi ainda o conteúdo, então eu vou ficar aqui ralando mais 8 horas, sabe? Se tu não tá estudando do jeito certo, tu não vai aprender, não adianta ficar mais 8, mais 18 horas, certo? E então tu precisa estudar de uma maneira mais sagaz e não se matar estudando. É claro que às vezes, né, tipo, o que falta é ficar um pouquinho mais ali insistindo até aquilo entrar na cabeça. Mas muitas vezes, se tu tá insistindo do jeito errado, não vai dar certo mesmo, certo? Sejam bem-vindos, quem tá chegando agora.
convido os colegas para essa live, tá? Então, assim, duas coisas principais pra gente estudar de maneira mais eficiente, tá? Já anotem ali. A gente tem que ser um estudante ativo. A gente não pode ser um estudante passivo que vai só assistir às aulas. Obrigada, Rose, que vai só ler ali o conteúdo e tal, sabe? A gente tem que assumir esse papel mais ativo no aprendizado, tá? Então, uma coisa que eu gosto muito, que pra mim funciona muito, é fazer anotações. Eu tô assistindo a aula, eu faço anotações. Gente, é claro que não dá pra fazer anotações na velocidade que o professor tá falando, né? Mas o que a gente faz? Faz abreviações, faz símbolos, faz listas, faz umas setas, faz mapas mentais e alguma coisa assim, tipo, e anota as ideias principais. Por que é importante fazer anotações? Ai, mas o professor vai disponibilizar slide. Ai, mas meu colega tirou foto. Gente, anotem, porque quando tu tá anotando, tu tá assumindo um papel mais ativo, tá? E aí, assim, não precisa anotar tudo, entendeu? Tem que anotar, saber filtrar, saber, ah, não, isso aqui é importante, sabe? Nem que às vezes tu nem entendeu muito bem o que o professor tá falando, mas anota pra saber que aquilo é importante, que tu tem que estudar mais aquilo em casa, tá? Então, o fato de tu escrever já coloca o teu cérebro pra funcionar muito melhor do que só tá ouvindo a aula, tá? Mesmo que o professor grave a aula, que tu pode assistir a aula depois, mesmo que o colega tire foto, eu vou pegar as fotos do quadro, não preciso anotar, sabe? Não, gente, assim, e às vezes tem gente, minha memória é muito boa e não sei o que, eu não vou fazer anotações. Gente, anota, tá? Não é pra, tipo, anotar tudo, é pra anotar as coisas principais, nem que pra ser pra quando chegar em casa, tu perceber assim, isso aqui eu tenho que focar mais, porque eu vi que o professor falou bastante esse termo, eu vou focar nesse termo aqui pra estudar, tá? Outra coisa que é importante para tu ser um estudante ativo e não um estudante passivo é pensar de maneira crítica, a habilidade de pensamento crítico, tá? Porque, assim, às vezes o professor não explicou direito aquilo e aí tu ficou mais confuso ainda. Ou às vezes o livro era meio bagunçado e aí, tipo, tu tá com a informação meio distorcida na cabeça. Não, gente, o que tu precisa fazer é pensar de maneira crítica, questionar, sabe, criticar aquilo. Que tu pode assim, não entendi direito nesse livro, tu pega outro livro, compara. Às vezes tu ouviu uma palavra um pouco errada que o professor falou, então conversa com o colega, foi isso mesmo que o professor falou. Tu tem que assumir um papel de questionador, de crítico do conteúdo, tá? Porque assim, o professor pode trocar uma palavra sem querer, sabe? Ou às vezes tu ouviu a palavra errada, às vezes o professor tá falando muito rápido ali, e aí tu entendeu uma coisa e na verdade o professor falou outra, sabe? E assim, tem livros às vezes que a tradução do livro não é tão boa, sabe? E aí tem alguma coisa que não tá bem clara ali, então tu precisa usar o pensamento crítico na hora de estudar. Questionar se é aquilo mesmo e não assim, o professor falou, eu entendi isso, eu vou continuar estudando desse jeito aqui porque é isso, sabe? E talvez nem foi aquilo que o professor falou, talvez tu entendeu o negócio tudo distorcido, tá? Então, pensamento crítico, anotações e pensamentos críticos, certo? Outra coisa interessante também é tu fazer conexões entre o que tu tá estudando e conexões com o que tu já estudou, sabe? Porque assim, os conteúdos não são totalmente soltos. Então tu pega, tu estuda uma coisa e pra tu entender melhor, tu se conecta aquele assunto, isso aqui eu vi na cadeira do semestre passado, isso aqui tava na aula da semana retrasada, alguma coisa assim. Ou reflete sobre coisas do teu dia a dia, sobre coisas, às vezes não precisa, mas eu não faço estágio, então eu não sei onde que tem aplicação daquilo. Gente, tem várias coisas de engenharia que tem aplicação dentro da tua própria casa, sabe? Às vezes, sei lá, tu tá na aula de física 2, aí tem lá alguma coisa de termodinâmica e tal. Não tem nada que esquenta na tua casa, não tem nada que esfria na tua casa pra tu fazer esse link, sabe? Às vezes, tipo, falta um pouco de cair na real, sabe? Então, faz um link nas coisas da tua casa, nas coisas que tu convive, tipo, que tu vê na tua rua, sei lá, sabe? Tem sempre algum exemplo pra acontecer. Tipo, de verdade, assim, eu sempre
se tu se esforçar, tu consegue ver alguma coisa de aplicação que tem na tua vida. Então, às vezes tem gente que diz, ai, mas eu nunca fiz estágio, eu não sei como é que é na indústria, não sei como é que é na obra. Não, faz um esforcinho e pensa ali na tua casa, pensa nas coisas que tu faz no teu dia a dia, sabe? Tem vários exemplos que, se tu começar a observar as coisas ao teu redor, tu vai começar a entender, sabe? Tipo, tem uma cadeira que eu odiava na faculdade, que é resistência aos materiais. Mas, assim, sabe quando tu tá estudando na base do ódio? Aí, de tanto estudar aquele negócio lá, porque eu odiava aquela cadeira, eu ficava, tudo que era casa, prédio, eu ficava olhando as vigas, os pilares e não sei o que, e pensava, ah, isso aqui tá assim, isso aqui tá assado, sabe? Eu ficava imaginando na minha cabeça, sabe? Então, assim, sempre tem alguma coisa pra pensar de aplicação. E se tu não pensou de aplicação, eu sei que no começo da faculdade de engenharia é um pouco difícil, pensa nas cadeiras que tu já estudou e pensa nas cadeiras que tu já viu, talvez alguma coisa na escola, enfim, no semestre passado, alguma coisa para fazer uma conexão e dar mais sentido àquilo que tu tá estudando. Olha, eu acho que vale a live só pra gente falar sobre a questão das consequências da pandemia no ensino superior, sabe? E isso dá muito pano pra manga, tá? Tipo, acho que não vem o caso, tá? Mas os hábitos de estudos vocês já podem adquirir desde agora para não ter esse choque de realidade tão grande quando chegar na faculdade presencial, sabe? Então, mesmo que, sabe, tá uma bagunça no EAD, começa a adquirir hábitos de estudo mais eficazes para vocês não sofrerem tanto quando voltar presencial, certo? Se vocês estão gostando, convide os colegas para assistir. Clica no coraçãozinho aqui também para eu saber que vocês estão gostando. E vamos lá, tá? Pegaram ali as ideias? Fazer anotações, pensar de maneira crítica sobre o que vocês estão estudando e fazer conexões com outras cadeiras ou aplicações da vida real, tá? E assim, gente, às vezes tem gente que fica assim, ah, eu vou ali nessa live porque ela vai contar um segredo ou, tipo, vai revelar um método de estudo que é maravilhoso, assim. Gente, não tem esse negócio de fórmula mágica, sabe? Porque cada pessoa aprende de um jeito. Eu sei que eu poderia fazer um auê, todo um suspense aqui, todo um marketing, sabe? Mas cada pessoa aprende de um jeito. Então eu posso dizer assim, ah, eu estudo assim, assim, assado, sabe? Mas aí ano que vem eu vou estar rendendo melhor de outra maneira. E aí tem coisas que não funcionam pra mim e tu adora estudar daquele jeito. Então o importante não é, ah, eu vou seguir um método de estudo lá, porque não sei o que, renomado, aprendi agora, não sei o que. Gente, o importante é descobrir o que funciona pra ti, sabe? E aí, assim, uma coisa que pra mim é importante, ah, eu vou ouvir música, mas não pode ser uma música que eu saiba a letra de cor, sabe? De preferência uma música de uma língua que eu nem conheça muito aquela língua, porque aí eu não fico me distraindo com a música, sabe? Mas aí tem gente que tem que estudar no silêncio absoluto, tá? Assim, que não pode ter um barulhinho de uma mosca. Então cada pessoa tem que conhecer qual o método de estudo que funciona melhor para si mesmo, tá? E quando vocês são um estudante ativo e não um estudante passivo, vocês vão ver, ah, hoje eu estudei na sala, acho que não deu muito certo, eu vou estudar no quarto amanhã, sabe? Vocês vão vendo assim, ah, hoje eu anotei numa folha com linha, mas não gostei, amanhã eu vou anotar numa folha em branco, eu acho que vai render melhor. Sabe, às vezes tem gente que tem uns toques assim, sabe? Ai, tem que estar tudo muito retinho no papel, senão a pessoa começa a ficar com toque, sabe? Vocês têm que saber o que funciona pra vocês, sabe? Tem gente que anota tudo de uma cor, tem gente que anota de cores diferentes, tem gente que só escreve a lápis. E assim, ai, parece que é um monte de mania, né? Parece que é um monte de gente chata. Mas vocês têm que saber o que funciona melhor pra vocês, tá? Por isso que assim, estudou... Aí tu vê assim, ah, hoje eu consegui fazer o que eu tinha que fazer? Não, não consegui, tá? Por que eu não consegui? Ai, porque eu me distraí com barulho. Ai, porque tinha gente me interrompendo, tá? Então o que eu posso fazer pra mudar? Tá, então quem sabe amanhã eu vou estudar em silêncio. Ah, não vou botar música. Ou então, amanhã eu vou avisar todo mundo da minha casa que eu tô estudando e não quero ser interrompido, tá? Então assim, vocês têm que ver o que funciona pra vocês. Sabe, eu sou uma pessoa que se eu tô concentrada e ver alguém falar comigo, eu já perdi o fio da meada, tá?
e aí eu tenho que deixar o celular no silencioso ou longe da onde eu tô estudando, coisa assim. Mas eu já vi gente que não perde a concentração se alguém vai lá e chama ela, sabe? No meio do estudo. Então, assim, vocês têm que saber o que funciona pra vocês e se questionar. Ah, hoje não deu muito certo por causa disso, então amanhã eu vou fazer diferente. Ah, ontem eu estudei de noite, eu já tava podre de cansado. Não, amanhã eu vou estudar de manhã, eu vou acordar 1 hora mais cedo e vou estudar de manhã, porque eu acho que de manhã eu vou render melhor. Sabe, tem coisas que são assim, tipo, tem gente que estuda de noite porque é mais silenciosa a minha casa, então eu vou estudar de noite. Mas tem gente que tá muito cansado de noite e não consegue estudar, vai dormir em cima dos cadernos, né? Então, assim, vocês têm que ver o que funciona melhor pra vocês. E ter esse pensamento crítico, sabe? Tipo, não funcionou, amanhã eu vou tentar de outro jeito. Isso que é o mais importante, tá? Tem outra coisa que é importante, que muita gente não se dá conta, é que vocês têm que estudar num lugar que tá minimamente limpo, minimamente organizado, minimamente confortável, tá? E que tenha boa iluminação, que tenha um nível de barulho que tu não se distraia, tá? Porque assim, às vezes é a questão física, tá? Mas se tu tá ali enxergando um monte de bagunça, tu não vai conseguir estudar de uma maneira tão tranquila, sabe? E aí é importante achar um lugar bom para estudar. Eu sei que com a pandemia tá muita gente em casa, e aí com a família, às vezes dá uns BO, né? Então, mas assim, às vezes tem uma biblioteca pública da tua cidade que tu pode estudar lá, sabe? Às vezes tem algum ambiente que tu consegue estudar, às vezes as faculdades estão fechadas para as aulas presenciais, mas a biblioteca tá abrindo. Então, vocês podem procurar um lugar mais limpo, mais silencioso para poder estudar, tá? Se vocês não estão conseguindo estudar em casa. Eu sei que para algumas pessoas isso tá bem difícil, então não dá pra ficar querendo fazer o impossível, né? Mas às vezes vocês não pensaram, eu vou na biblioteca pública da minha cidade, eu vou na biblioteca da minha faculdade porque não tá tendo aula, mas a biblioteca tá abrindo. Então, tem que ter um ambiente bom pra estudar, tá? Falem aí se vocês estão gostando, tá? Se vocês estão entendendo. Eu sei que talvez algumas pessoas chegaram aqui achando que eu vou dar uma fórmula mágica aqui pra todo mundo, né? E não sei o quê. Não é assim, gente. Às vezes o que falta é a pessoa sentar na cadeira, baixar a cabeça e estudar, sabe? Porque assim, tipo, só o tempo que a pessoa fica assim, mas eu vou estudar um novo método revolucionário de concentração e não sei o que, sabe? Tipo, gente, assim, pode funcionar, sabe? Mas o mais importante é tu tentar estudar e aí ver o que funcionou melhor pra ti, o que não funcionou, tá? Bom, vamos lá, coisas mais práticas pra tu estudar. Primeira coisa que eu já vi muita gente se enrolando é assim, saber que dia que tem prova, que dia que tem que entregar trabalho, tá? Que dia que tu tem que ter algum compromisso na faculdade. Porque tem muita gente que vem com essa mentalidade de escola e acha que o professor vai ficar avisando todo dia, ou que o coleguinha vai lembrar, sabe? Não, gente. Vocês são adultos, vocês estão na faculdade, vocês têm que saber que dia que tem prova, que dia que tem alguma avaliação. E aí já pega ali, nem que seja colar na tua parede, faz alguma coisa pra saber que dia que dia tem prova, que dia que entregar trabalho, coisas assim, tá? Faz um cronograma ali, tipo, bem bonitinho, põe todas as datas grifadas no calendário, vocês têm que saber que dia que tem prova, tá? Tipo, não tem mais essa de escola que o professor vai ficar relembrando toda hora, tá? Sabendo o dia que vocês têm prova, vocês estão me ouvindo bem? Depois que vocês sabem que dia que vocês têm a prova, avaliação, vocês vão fazer um cronograma de estudos de vocês, tá? Então, assim, eu tenho 4 capítulos para estudar até a prova, tá? Aí vocês têm, sei lá, um mês. Então eu vou estudar um capítulo em cada semana, né? Tipo, é meio lógico. Aí, assim, dentro dessa semana eu tenho, sei lá, quantos exercícios para fazer. Eu tenho 50 exercícios para fazer em cada uma das semanas. Aí eu vejo assim, então eu vou estudar de segunda a sábado e aí eu posso fazer, sei lá, posso fazer uns 8 exercícios por dia, né? Enfim, vocês têm que ver e organizar isso, fazer um cronograma. Eu tenho 8 provas.
tá? Tipo, então assim, você tem que dar um jeito, tipo, nem que seja estudar meia hora cada dia, ou às vezes, eu quero me concentrar, segunda-feira é o dia de estudar álgebra, tá? Então assim, estuda álgebra. Aí na terça é o dia de estudar, sei lá, circuitos elétricos, estuda circuitos elétricos, né? Tem gente que, eu preciso estudar meia hora cada conteúdo. Beleza, faz ali como tu acha que é melhor, tá? Mas tu tem que ter um cronograma de estudos e tem que ter prioridade nos teus estudos também, tá? Porque, tipo, a tua faculdade é a tua responsabilidade. Tem gente que assim, eu vou estudar se der vontade, eu vou, sei lá, fazer outra coisa, se sobrar tempo eu vou estudar. Não, gente, é assim, ó, é a tua atividade do dia. Tipo, tu tem que estudar, então pega e dá um jeito de estudar, tá? Tipo, não sei, porque não sei o que, tô cansado, tô com preguiça. Não, gente, que precisa, coloca alarme no celular. Das 5 às 6 da tarde eu vou estudar tal conteúdo. E aí é o teu compromisso, sabe? É contigo mesmo o compromisso, não vai ter ninguém te cobrando, mas é o teu compromisso. E depois tu quer fazer outra coisa, pode fazer. Mas ali das 5 às 6 da tarde tu disse que tu ia estudar, sei lá, desenho técnico. Mas aí tu disse que tu ia estudar e tu vai estudar, tá? Outra coisa, assim, que eu já falei. Às vezes a gente se assusta, assim, tem não sei quantos capítulos pra estudar, tem não sei quantas listas pra resolver. Gente, se a gente fica assim pensando, assim, meu Deus, já dá um nervoso só de pensar, né? Então, o que é melhor fazer? Dividir em pequenas tarefas. Porque se a gente pensar assim, eu vou fazer 5 exercícios hoje, fazer 5 amanhã, não é tão ruim assim. Sabe? É claro que nos dias anteriores da prova a gente sempre vai dar um gás. Sempre vai, tipo, ficar aquela correria ali de achar que não estudou o suficiente e tal. Não adianta se iludir, porque nas vésperas de prova sempre dá aquela correria ali. Mas na correria vai ser bem tolerável se tu fizer um pouquinho cada dia, tá? Então, assim, ao invés de ficar pensando assim, meu Deus, eu tenho não sei quantas listas para resolver. Não, pensa assim, eu tenho que fazer 5 exercícios hoje, eu tenho que fazer 6 exercícios hoje, que é algo que tu consegue fazer, tá? Porque senão tu fica ali o dia inteiro, porque eu tenho 8 listas para resolver, meu Deus do céu, eu tenho que terminar isso. Aí tu fica ali e tu passa o dia inteiro e tu não fez um exercício. Mas se tu pensar assim, eu tenho 6 exercícios para fazer hoje, tu vai fazer, tá? Outra coisa interessante é assim, ter metas diárias de rendimento de estudo, tá? Tem gente que pensa assim, eu vou estudar 2 horas. Só que ali, tu ficou estudando 2 horas, aí tu rasgou o papel, aí começou a desenhar, aí começou a mexer no celular, não sei o que. Então não bota meta de tempo de estudo, tá? Bota assim, tu tem que fazer um trabalho que é escrever um relatório, tá? Então hoje eu vou fazer 2 páginas do relatório. E aí tu só levanta da cadeira se tu terminou aquelas 2 páginas do relatório, tá? Questões, eu tenho que fazer 10 questões, sei lá, entendeu? Eu tenho que fazer 5 questões, depende do nível de dificuldade da questão ali, né? Mas assim, tu bota aquela meta e tu só levanta da cadeira se tu fez aquela meta. Não é tipo assim, eu vou estudar 2 horas. Pode ser que tu estudou 2 horas e tu não escreveu uma linha do relatório que tu tinha que fazer, tá? Então o importante é tu ter metas que sejam factíveis. Sério? Isso é bem importante, gente, assim. Porque senão a gente fica naquela ilusão, hoje eu fiquei estudando 2 horas, meu Deus do céu. Só que aí tu vai ver, tu não tava estudando. Tu tava olhando pro teto e não tava estudando, tá? Então meta de tempo não funciona, tem que ser meta de algum resultado que tu vai entregar, tá? Dependendo da tua tarefa, né? Às vezes tem que fazer exercício, daí tu bota a meta de quantidade de exercício, tem que escrever um relatório, bota de quantidade de páginas, né? Enfim, tem que ver conforme o tipo de atividade que tu tem, mas bota a meta de algum resultado palpável, não de tempo estudando, porque assim, sabe como é que é, né? Não tô mentindo aqui, tá? Outra coisa, gente, tem pessoas que estudam tipo assim 5 horas e não piscam, tá? Mas tem pessoas que preferem estudar 20, 30, 40 minutos e fazer pausas. Os dois jeitos estão certos, tá? Não tá errado, assim. Esse esquema de fazer menos de 1 hora e fazer pausas é mais ou menos a técnica Pomodoro, né? Que
que tu estuda tipo 25 minutos, aí faz uma pausa de 2 minutos, aí estuda mais 25 minutos, né? Enfim, depende, pode ser 30 minutos. E aí depois tu faz uma pausa maior depois que tu fez 4 pomodoros, tá? Mas tem gente que odeia isso, tem gente que assim, sentou na cadeira a 1 da tarde, só levanta às 5 da tarde e tipo assim, não tem quem tire a concentração da pessoa, né? Então assim, tu tem que saber como que o teu cérebro funciona, como o teu corpo funciona, sabe? Como que tu não vai ficar cansado, tu não vai se sobrecarregar. Então façam isso, tá? Tipo, faça o teste. Ah, eu não sei como é que eu funciono melhor. Faz o teste. Hoje tu aplica a técnica Pomodoro, que tipo, estuda 30 minutos, né? Enfim, um pouquinho mais, 35, 25. Pausa uns 2, 3 minutos, sei lá, vai tomar uma água, vai fazer alguma coisa, vai mexer no celular. Depois tu volta e estuda mais meia hora. Mas aí tem gente que tipo assim, sabe aquela pessoa que baixa a cabeça e estuda por 4, 5 horas sem parar? Pode ser que seja tu, entendeu? E aí tu tem que saber o que funciona melhor pra ti. Outra coisa é tu ter uma autoavaliação diária. Assim, hoje eu falei que eu ia fazer 10 exercícios e eu só fiz 2. O que aconteceu? Sabe? Aí tu pensa assim, quem sabe amanhã eu vou pegar outro livro pra estudar, porque esse livro que eu tô estudando não é muito bom. Ou quem sabe amanhã eu vou estudar em grupo com meus colegas, porque estudar sozinho não tá dando certo, sabe? Então tu tem que fazer uma autoavaliação, não é só assim, ai, que horror, eu não consegui estudar, só fiz 2 exercícios e eu tinha que fazer 10, sabe? Não, gente, tem que ter uma atitude, tá? Então assim, quem sabe amanhã eu vou na monitoria, porque aí o monitor vai me ajudar a resolver esses exercícios, sabe? Tu tem que ter alguma atitude. Tipo, hoje eu estudei depois do almoço, eu acho que eu tava com preguiça, que tinha comido demais, então amanhã eu vou comer uma alimentação mais saudável pra não ficar tão pesado e conseguir me concentrar estudando, sabe? Sempre tem alguma coisa que tu pode fazer pra modificar a tua técnica de estudo, tá? Então, chegou no final, assim, tu tá fechando o teu notebook, fechando o teu caderno ali, pensa assim, por que eu não consegui terminar as coisas que eu tinha que fazer hoje? Tá? Acontece, é normal acontecer, acontece com todo mundo, tá? Não acha assim, ai meu Deus, eu sou horrível, eu não consigo estudar. Não, acontece com todo mundo, só que assim, tu não pode ficar, ai que horror, minha vida, não sei o que, se reclamando, porque não sei o que, eu não consigo me concentrar. Não, o que eu posso fazer diferente amanhã pra ter resultados melhores, tá? Então isso é importante, essa autoavaliação. Outra coisa é não ficar confiando demais na tua memória, porque a gente tem muita informação, tanto das outras cadeiras que a gente está estudando, quanto informações em geral, assim, na internet, na televisão, enfim, conversando com as outras pessoas. E às vezes isso pode dar uma bagunçada na nossa cabeça, tá? E aí às vezes a gente pensa assim, eu já fiz todos os exercícios desse assunto. E aí chega no dia da prova, na verdade tu já botou na tua cabeça ali mais outros assuntos de outras cadeiras e daquela mesma cadeira. E aquele conteúdo que tu estudou faz 2 semanas tá um pouco... sabe, como é que eu vou dizer assim, sabe aquela foto que tá fora de foco, assim, sabe? Eu não esqueci a palavra, mas é isso aí. Tá? Sabe aquela foto que tá desfocada, assim? Aí, então, assim, o que tu tem que fazer? Pra tu ativar a tua memória de longo prazo, tu tem que dar uma revisadinha. Não precisa refazer todos os exercícios e não sei o que e tal. Não, mas dá uma revisada ali no que tu já estudou. Isso vai ajudar muito pra tu fixar na tua cabeça, sabe? Porque, tipo, as coisas que a gente estudou semana passada, retrasada, mês passado, é natural tu dar uma esquecida, tá? Mesmo que quando tu estudou tu pensou, meu Deus, eu entendi tudo, tá? Então dá uma revisadinha. E isso de revisar é muito bom também quando tu vai começar um conteúdo novo. Às vezes o conteúdo novo assusta. Então o que tu faz? Tu estuda coisas que tu já estudou um pouquinho antes. Tipo, dá uma olhadinha ali, o conteúdo anterior, vou dar uma olhada no capítulo. Tá, isso aqui, esse assado. Tu vai chegar muito mais preparado para estudar um conteúdo novo também, tá? E outra dica também, tá? Olha só. Faça os teus próprios métodos de anotações, tá? Então, assim, tem gente que, sei lá, escreve em 2 colunas, tem gente que escreve em 1 coluna, tem gente que escreve na diagonal, sabe? Tem gente que faz um monte de desenho, tem gente que faz listas, tem gente que tem o próprio sistema de abreviações,
tá? Tem gente que tem sistema de cores, sabe? Eu não sou muito de cor, sabe? Pra mim é, tipo, mais fácil eu não fazer tudo da mesma cor mesmo. Mas já vi um monte de gente assim, isso aqui é um conteúdo difícil, eu vou anotar de tal cor. Isso aqui é um conteúdo que eu tenho que dar prioridade, vou anotar de tal cor. Sei lá, tem umas pessoas que fazem uns esquemas assim. Então, quando tu começa a entender o teu conteúdo do teu jeito e da tua personalidade, assim, pros teus estudos, vai ser mais fácil também, tá? Então, eu não sei o que vocês acharam, me falem aqui, comenta se isso ajudou ou não vocês, se esse conteúdo foi útil pra vocês, mas a verdade é que não existe fórmula mágica, sabe? A verdade é que a gente tem que sentar na cadeira e estudar, sabe? E aí, assim, se autoavaliar, sabe? Se autoconhecer pra gente saber o que funciona pra gente ou não. E não adianta eu dizer assim pra vocês, isso aqui funciona muito pra mim, sabe? Porque hoje em dia eu já tenho mais maturidade do que quando eu tava na faculdade. E aí o meu método de estudo pode não funcionar pra vocês. E se eu conversar com vocês ano que vem, pode ser que eu mesma já tenha mudado o meu método de estudo. Porque eu vou mudando, eu vou adquirindo novas habilidades, enfim. E aí o que vocês têm que fazer é isso, certo? Identificar quais são as dificuldades de vocês e ir melhorando as coisas que vocês não conseguem, sabe? Não dá pra estudar em casa, vai pra biblioteca, sabe? Tipo, não fica assim, que horror, não consigo estudar. Eu não gosto de estudar sei lá, entendeu? De algum jeito, tem que pensar. Tá? Tipo, alguma maneira vocês têm que dar um jeito. Chega no final do dia, não consegui fazer o que eu tinha de meta, então o que eu posso fazer amanhã pra ser diferente, tá? E acredito que todo mundo aqui é da engenharia não tem outra solução senão fazer exercício, tá? A maioria das disciplinas é fazer exercício. Tem poucas disciplinas que não são assim e vocês têm que se acostumar. Mesmo que tu vá pra aula e ache que entendeu tudo que o professor fez, o professor usou um exemplo e normalmente é um exemplo simples para que toda a turma aprenda. E aí, em casa, tu até pode começar pelos exemplos fáceis, mas aí tu tem que subir no nível, né? Porque tu sabe que na prova vai ser, no mínimo, uma questão média, se não for uma questão difícil, tá? Então, estudem e façam os exercícios. E, eu tenho a resolução da lista, eu tenho a resolução do final do livro ali. Vocês podem olhar a resposta, não é errado olhar a resposta, mas primeiro tenta fazer sozinho. Primeiro tenta fazer sem olhar a resposta. Aí depois, em últimos casos, vocês olham a resposta, tá? Porque se ficar olhando a resposta de tudo, não vai muito adiante, assim, sabe? Então primeiro tenta fazer, sabe? Dá um jeito, tipo, fala com algum colega, mas só olha a resposta depois que vocês esgotaram os outros recursos. Isso vai fazer vocês se esforçarem muito mais, porque é muito cômodo pensar assim, eu não vou me dedicar. Tipo, tem ali a resposta, sabe? É só eu copiar a resposta, decorar como é que se faz. Não é assim, tá? Isso não ajuda muito. Fiquem ligados. Se vocês gostaram, pode tirar print, pode me marcar, clica no coraçãozinho aqui, quero saber se vocês gostaram, manda comentário aqui, vou deixar salvo e aí depois vocês convidem os colegas para assistir também a gravação. E aí eu vou mandar o PDF, tá? Vou mandar o PDF no grupo do Telegram e presta atenção na senha, que é SMART, tá? S-M-A-R-T. SMART é a senha para vocês liberarem o PDF sobre estudos, certo? Anotem ali a senha, que aí no grupo do Telegram vai ter o PDF para vocês terem todo esse resumo do que eu falei. Valeu, pessoal, muito obrigada e nos vemos por aí.